Telespectadores da Record News, muito boa noite. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND Voto Mais. Cobertura especial de todas as plataformas do Grupo ND em Santa Catarina para a cobertura das eleições deste ano aqui no estado. Hoje, mais um convidado especial. Presença do senador Esperidion Amin, candidato do Progressista ao governo de Santa Catarina. Ele que é formado em Direito pela Universidade Federal e Administração pela ESAG e tem mestrado e doutorado e é professor aposentado da Universidade Federal. 2 vezes prefeito de Florianópolis, 2 mandatos de governador do estado, 3 mandatos de deputado federal e agora no 2º mandato de senador da República. E sempre no mesmo partido, lá atrás, há quase 50 anos, hein? Arena, depois PDS e atualmente Progressista. Boa noite, senador. É um prazer contar com a sua presença e do colega Altair Maganhim. Boa noite. Muito boa noite. É uma alegria muito grande poder participar de um programa com o nosso público, que é muito especial, e com jornalistas da estirpe de ambos. Senador, o principal comentário, polêmica, o debate hoje em relação ao Progressista e ao grande líder Esperidion Amin. Essa candidatura é para valer ou é uma candidatura para participar da negociação e ocupar o espaço? Você já disse o porquê. Eu nunca mudei de partido. Eu me filiei no Progressista, no 11, em 1979. E de lá para cá, o partido mudou de nome, mas não mudou nem de programa, só atualizou. Eu não posso largar este partido sem um rumo, sem uma diretriz, num estado em que nós fizemos, modéstia à parte, as melhores coisas que o Estado construiu e reconstruiu. E digo mais, a melhor e maior escola política de Santa Catarina. Portanto, então, eu não posso faltar, porque o meu partido definiu uma pré-candidatura e eu vou me apresentar na convenção do partido. Mas os seus prefeitos estão aí apoiando o governador Moisés? Isso é uma questão tão duradoura quanto o amor do Vinícius de Moraes. É infinito enquanto dura. Mas o partido vai continuar a existir. Muitos já tentaram deletar o partido. Mas o partido tem raízes. E são essas raízes que querem um projeto político. Portanto, o senhor é candidato? Portanto, eu sou pré-candidato até a convenção. Porque a convenção vai debater e vai optar, se tiver opção. Com que aliados? Pois é, isso é um segundo problema, um segundo desafio. O Progressistas, o segundo maior partido de Santa Catarina, vai ter candidato a governador e caberá à convenção convalidar ou discutir sobre alternativas. A alternativa que eu conheço é esta. Se aparecer alguma outra alternativa, até o dia da convenção, caberá a quem opte por ela defendê-la. E o partido não tem dono. O partido tem história, mas, acima de tudo, precisa ter futuro, porque Santa Catarina merece que nós tenhamos futuro. O senhor já respondeu com veemência e muitas vezes que é candidato, que é pré-candidato. Por que o senhor acredita que ainda pairam desconfianças em relação à candidatura? Altair, você que é um homem de ascendência vêneto, como eu, por parte de mãe, sabe, eu nasci no dia de São Tomé. Se alguém duvida, eu vejo com excelente vista, com a melhor boa vontade a dúvida. A dúvida é sinal de inteligência. Você já imaginou se o mundo fosse construído por certezas? Nós estaríamos ainda acreditando que o Sol gira ao redor da Terra. Foi preciso que se contestasse, que se estabelecessem dúvidas para que a humanidade evoluísse. Alguns chamam isso, na linguagem capitalista, de destruição criativa e de criação destrutiva. Mas eu aplaudo quem tem dúvidas. Agora, quem faz da dúvida um instrumento de persuasão, esse tem vida curta. Senador, para viabilizar o projeto tem que ter uma aliança com outros partidos, se o senhor for realmente candidato, né? Bom, eu acho que nós teremos em Santa Catarina este cenário mais esclarecido lá por julho. Né? Por quê? Porque nós não sabemos qual vai ser a posição do PSDB. O PSDB sempre foi um partido com projeto nacional. Eu não sei qual vai ser o projeto do PSDB e o que poderá acarretar essa definição.
e de igual sorte os demais partidos. O meu partido eu sei qual é a definição. Meu partido faz parte da base de sustentação, da base política e da base eleitoral do atual presidente Jair Bolsonaro. Então, nós sabemos que nós estamos com a liberdade delimitada por este compromisso nacional numa eleição que vai ser muito importante para o Por que Brasil. essa declaração já antecipadamente a favor de Bolsonaro? Porque o partido já tem essa definição, sem esconderijos. E o senhor vai... Sim, Vai suar a claro, camisa? claro. Eu vou pedir voto e cada dia me asseguro mais disso pelas alternativas que nós temos. Eu não preciso esperar por alternativas. Eu acho que está muito nítido. Se no começo do ano tivesse havido a apresentação de uma alternativa, estaríamos todos analisando. Agora, hoje, você tem hoje e vai ter em outubro uma eleição bipolarizada. Eu não consigo enxergar outra coisa e não consigo tomar outra posição. Portanto, por que eu vou esconder? Quais os benefícios e os prejuízos dessa eleição polarizada para Santa Catarina? Não, para o Brasil, uma eleição polarizada entre o ex-presidente e o atual presidente, eu acho que isso, com a força dessa polarização, empobrece o debate. Eu acho que se nós tivéssemos alternativa, teríamos um debate político muito mais rico. E eu espero que aqui em Santa Catarina nós tenhamos um debate mais rico. Agora, jamais vamos nos dissociar de uma coisa. Essa eleição não é a eleição que vai beneficiar o inédito, o novo. O novo, não estou falando do partido, é a novidade. A novidade de 2018 não se repete de Não maneira se nenhuma. repete. Não. Nem na proporcional. Todas as pesquisas mostram que o eleitor quer, sim, se puder uma novidade, mas que tenha experiência, que tenha uma vida pregressa, que vai ser escrutinada pelas redes sociais legalmente. Então, o desconhecido, o que traz um primeiro impacto a favor, esse eu acho que vai curtir decepções. Senador, Espírito Então, Amin. e é por esta razão que eu me considero como na obrigação de não me omitir. Eu não vou me omitir. Salvo se o meu partido tiver uma outra escolha, se alguém aparecer com uma outra proposta e democraticamente o partido decidir. E também quero dizer, se democraticamente decidir, eu não saio do partido. Eu aceito decisão. Agora, não aceito, são atrações. 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral patrocinar candidatos, partidos nesta eleição. Isto não é indecência e imoralidade? Com a sanção do presidente da República, e o maior beneficiário disso é a União Brasil. O maior, disparado. 3 vezes o que o segundo lugar tem. Não, a decisão foi do Congresso Nacional. E sancionada pelo presidente. Porque não tinha alternativa. Sancionada pelo... Ele vetou a primeira vez, senador. Quando sanciona, pode vetar. Mas ele vetou a primeira vez. Quando Ou não vetou? sanciona, pode vetar. E o senhor votou a favor desse fundo? Quando sanciona, pode vetar. Agora, eu posso dizer o seguinte. A todos nós cabe oferecer alternativas para o financiamento. Especialmente depois dos episódios do Mensalão e do Petrolão. O Brasil adotou a via do fundo partidário e do fundo eleitoral. Eu acho que o valor é exagerado. Meu Deus. 4.900. Até porque ele vai além de qualquer correção. E acho que é da nossa responsabilidade demonstrar isso na campanha. E espero que, especialmente, os mais aquinhoados, e eu repito, há outros partidos com participação maior no fundo eleitoral, tomem parte de uma atitude, O senhor votou a favor do fundo? que é a da moderação. O senhor votou a favor? Eu sou a favor do financiamento público das eleições no Brasil. Não respondeu a pergunta. Nesse fundão, o senhor votou a favor? Nesse fundão, eu mudei a perspectiva da dotação na Comissão de Orçamento. Infelizmente, não ganhei. O senhor citou a União Brasil, que É o maior. Que tem uma aliança com o PSD em Santa Catarina. E em determinado momento houve também uma conversa com progressistas, para o que se chamou de velha tríplice. Isso ainda é possível? Não, eu Por que não posso falar avançou? sobre decisões de outros. Eu acho que o PSD, todo mundo sabe, tem a mesma origem do Progressistas.
Agora, isso não quer dizer que eles têm que caminhar conosco. Tá? Nós caminhamos juntos em 2018, e todo mundo sabe disso. E apoiamos o candidato do PSD. Assim como em 2014, apoiamos o candidato do PSDB, até porque o nosso partido, então, apoiou o seu candidato a presidente da República. Agora, cada eleição é uma eleição e cada decisão é uma decisão. Vamos respeitar. Eu apenas mencionei essa questão do fundo eleitoral porque seria impreciso, né, se quem nos assiste não soubesse quem é que vai ter mais recursos para menos candidatos. Até porque a partilha foi feita somando todo o PSL, que elegeu mais de 60 deputados, e os deputados do atual PSD. Quer dizer, DEM, PSL mais PSD. O fundo eleitoral do União Brasil é composto pelo DEM mais o PSL todo, sendo que pelo menos metade saiu do partido. Então é um fundo superdimensionado para uma comunidade de candidatos relativamente deserta, se for comparado com o número. Então isso certamente vai ser explicado na campanha, mas nada impede que se discute isso hoje. Com a força das chamadas redes sociais, hoje todo mundo tem celular, e celular moderno. Eu acho uma indecência, realmente, 5 bilhões para o fundo eleitoral. Podia fazer a campanha eleitoral pelas redes sociais. Cada um leva a sua ideia e todo mundo tem acesso, todo mundo democraticamente vai se manifestar, vai receber. O senhor não acha que realmente está demais esse fundo eleitoral? Eu acho que tem que ter, já que a regra é proibir o financiamento por empresas, e nós sabemos por quê. De onde veio essa proibição? Veio do Petrolão e do Mensalão. Então foi uma reação. Agora, até chegar ao meio termo, nós temos que trabalhar e eu acho que a crítica é válida e faço parte dela. Emendando a pergunta do Moacir, né, o senhor participa de eleições há muitos anos. Quais são as diferenças da era da rede social para outros tempos sem a presença dessas mídias? Eu acho que as redes sociais vão ter que se reinventar, porque elas já exerceram, especialmente em 2014, e tiveram seu ápice em 2018. Eu acho que as redes sociais vão ter que procurar uma legitimidade em função do volume de informações, eu não vou dizer fake news, facciosas, que foram espalhados. Eu não vou chegar ao ponto do que disse o ministro do Supremo, né, que a maior parte dos que usam redes sociais, eles usam um palavrão que eu não vou usar. Mas eu acho que houve muitos abusos na rede social. Por isso ela vai ter que se reinventar, vai ter que ter uma forma de certificação da sua informação. Exemplo concreto. Nas redes sociais, de vez em quando, aparece uma notícia de que o Espiridião a mim é contra os CACs. Isso é mentira. Mas a repetição, Goebbels já dizia. Então, o que são CACs? CACs são a alma da cultura de Santa Catarina. Refiro-me a colecionador, caçador e atiradores. Então eu sou a favor, aplaudo, mas de vez em quando eu pergunto, mas quem é que te mandou isso? Ah, está nas redes sociais. Então, isso que é a repetição de uma mentira, vai naturalmente descredenciar a autorregulação atual das mídias e vai fazer surgir alguma forma de autorregulação. Eu sou contra a censura, votei contra o projeto de lei 2630, e acho que isso faz parte da nossa evolução, junto com a evolução tecnológica. Uma justiça digital ágil, que coibisse esses abusos, punisse exemplarmente os autores dessas barbaridades, dessas fake news, seria uma solução, senador. Moacir, eu fui relator da CPI dos crimes cibernéticos em 2017. Eu aprendi muito, inclusive sob juízo de plantão, para retirar do ar matérias nocivas. Mas tem que ter decisão judicial, como você falou. E tem que ter uma agilidade... Instantânea, quase. Uma agilidade extraordinária. Veja bem, o meu relatório é de 2017, eu já estou 5 para 6 anos atrasado. Agora, isso é algo que o mundo está perseguindo. Okay. Não é só o Brasil, não. As redes sociais perderam essa sua importância quase absoluta no mundo, na França, na Europa, de um modo geral, e nos Estados Unidos também, em função de usos indevidos.
Mas isso é normal quando surge uma novidade que haja uma exorbitância. Faz parte da trajetória do ser humano. Agora, tem que consertar. O senhor hoje é a maior liderança política de Santa Catarina, que tem o currículo mais rico. Você está dizendo a mais longeva ou a maior? A maior. E o senhor conhece bem o Santa Catarina. O que é que o senhor não fez em 2 mandatos e que faria agora se fosse eleito governador? Primeiro, o que é que o povo diz que o governo precisa fazer em Santa Catarina? Primeiro, eu acho que nós temos empregos, oportunidades empresariais impressionantes na área do meio ambiente. Isso é oportunidade, não é trava. Então, o desenvolvimento sustentável num Estado que tem o perfil industrial do nosso, que tem a pequena propriedade competitiva como seu padrão, esse Estado está vocacionado para produto orgânico, para produto com preocupação ambiental. E temos uma outra peculiaridade com a qual eu já sonhei. Nós temos um litoral de mais de 500 quilômetros de extensão, diferenciado em relação, por exemplo, à nossa divisa com a Argentina. Pouco mais de 100 quilômetros, aqui mais de 500. Ou seja, o mar territorial catarinense, 200 milhas, a superfície desse é o dobro da superfície territorial terrestre de Santa Catarina. E o mar não é só peixe, não é só cultivo, desde ostra, onde nós somos campeões, até peixes, mas é energia, energia solar. Nós estamos tratando dessa regulamentação. Offshore. Aquilo que nós fizemos com as fazendas marinhas, temos que fazer. E Santa Catarina tem uma vantagem que nenhum outro estado brasileiro tem. 5 vezes o litoral é maior do que a divisa internacional, que é o extremo oeste. Então, nós temos que nos acordar para isso. Eu sonhei com o Instituto do Mar. Hoje eu não sonho, não desfaço o sonho, mas eu amplio, porque olha o que dá para fazer. Tive o privilégio de conseguir aprovar a regulamentação da oceanografia, projeto que inicialmente era do Conde Reis. Ou seja, nós temos diante de nós os desafios da sustentabilidade na geração de energia. O famoso armazenar o vento já existe em bateria. E isso vai ser feito no mar. Agora, tem que ter um plano diretor. E o Estado tem que ter autonomia para isso aí. Eu não estou dizendo que tem soberania, mas tem que ter responsabilidades e atribuições, porque é do nosso interesse. É uma riqueza que se refere a nós. Respeitados os demais estados do Brasil, esse é um grande desafio para a nossa engenharia, para a geração de energia, para gerar emprego, para gerar fórmulas inteligentes de desenvolvimento para o nosso estado. Bastaria esses dois para dizer o que eu teria a me mover. O senhor já está lançando aí uma espécie de plano de governo. A pergunta é sobre... Ainda não pode, né? O que o povo vão dizer, o que o senhor sente lá nesse contato, essa viagem frequente toda semana para o interior de Santa Catarina, que o povo deseja que o governo não está realizando a contento. Mas essa resposta... Uma palavra só, oportunidade. Oportunidade, ok. Mas nós temos outras questões para levantar com o senhor, nessa entrevista do Conexão ND, voto mais especial na cobertura eleitoral, logo após um rápido intervalo comercial. Com o senador Espírito Amin, entrevista que estará disponível no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Retornamos em seguida com a presença do parlamentar catarinense. Até já. Este é o seu Conexão ND Voto Mais, pela Record News, e divulgação da entrevista com o senador Espírito Amin, pré-candidato do Progressista ao governo do Estado, estará disponível na íntegra no portal ND+, que é o líder absoluto de audiência digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Altair Maganha. Senador, o senhor falou no final do último bloco sobre oportunidade. E aí nós temos um cenário de subemprego, de desemprego e de carência de mão de obra. Por que essa conta não fecha? Altair, os empregos e oportunidades que nós teremos daqui a 5 anos não existiam no ano passado. Por exemplo, tem um projeto sobre telesaúde. Deve ser votado agora, enriquecido pela contribuição da Câmara. Talvez a
a medicina, a saúde, tenha sido a atividade que mais se expandiu na pandemia. Eu não tive nenhuma consulta presencial durante esse período todo, incluindo o começo deste ano. E tantos outros que, ou pessoalmente, ou por familiares, utilizaram a primeira consulta remota também, com relativo sucesso. Quer dizer, o homem evoluiu. Quando nós começamos, em 1999, com a Universidade Federal, o ensino à distância, para titular os professores municipais, sem os tirar da sala de aula, porque se tirasse, provavelmente, assumiria um menos qualificado ainda. Né? Mas e a qualidade? A qualidade nós vamos aprimorar. O que você não pode é pegar o melhor infectologista do mundo e colocar ele numa sala de aula de 40 alunos. Ele tem que multiplicar. Os talentos têm que ser usados. Então, as profissões, as expertises que os nossos institutos federais, né, tanto de Santa Catarina quanto catarinense, as escolas técnicas, vamos chamar com o nome antigo, o ensino profissionalizante, técnico, ele tem que ser uma avalanche disso que eu chamei há pouco de criação destrutiva. Por quê? Porque aquilo que tu fazias no ano passado não existe mais. É só pegar a mídia, pegar a história da mídia, desde o bolachão lá, o disco até a nuvem e agora os departamentos das nuvens e a segurança para as nuvens, e você vê o desafio que nós temos. Então a educação para um estado como Santa Catarina é o fio da navalha. Nós temos que lutar para sermos os melhores. E vale tudo, ou seja, em termos de instituições, para participar dessa competição com premiação, com base em indicadores. E tudo mais, seja saúde, seja agricultura, seja desenvolvimento com o meio ambiente, logística, crucial para o nosso estado que exporta produtos com valor agregado. Quer dizer, isso significa qualificação. Senador, o grande infectologista Antônio Cavalazzi, meu amigo particular, ele atendeu milhares de pacientes infectados pela Covid-19 remotamente. Sim. E com tratamento 100%. Muito bem. Eu tive dezenas de consultas dos meus médicos, cardiologista, clínico geral, urologista, etc. Todos eles via WhatsApp, com imagem. E foi um atendimento perfeito. Isso não podia ser levado para toda a população, para o sistema público de saúde? O telesaúde, o projeto do telesaúde faz isso. Mas hoje não existe isso aqui em Santa Catarina. Mas o projeto de lei está sendo apreciado pelo Congresso, Moacir. Mas já devia estar funcionando isso aí, né? Bom, mas então você me critique porque eu não consegui aprová-lo no começo do ano, mas estou fazendo força e fazendo propaganda aqui. O senhor é o relator desse projeto? Não, eu sou o autor do projeto de telesaúde no Senado. É perfeitamente viável isso que eu estou falando. Claro que é. Para acabar com essa história de 200 mil consultas represadas. Além disso, é o primeiro patamar para vencer as eventuais cirurgias. Porque também o diagnóstico pode ser remoto. O precoce evita a cirurgia. E muitas vezes o próprio procedimento pode ser remoto. Ele já é brevemente remoto. O cirurgião fica aqui no robô, no jack, né? E a agulha está lá. Por que não pode ser mais longe? Então, isso é evolução. E isso tem que alcançar principalmente as partes mais remotas. Então, isso significa o quê? Emprego, qualificação, novas oportunidades. Okay. Nós temos que ser pioneiros no descobrimento e na viabilização de como chegar à oportunidade. Senador, de acordo com a Para Constituição... isso, às vezes é preciso ter a experiência de acordo para com poder captar essa necessidade. De acordo com a Constituição, o senhor sabe melhor do que eu, quem controla os abusos do Senado Federal, do Congresso, é o Supremo Tribunal Federal. E quem controla, quem impede ou deveria impedir os abusos do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Mas há um acordo de cavalheiro lá, uma negociata. Não são cavalheiros. É uma negociata, né? Artigo 52, como é que o Brasil vai sair dessa tragédia, desse ativismo inexplicável do... Artigo 52, inciso 2. Eu vou aqui antecipar, então. Eu tenho esperança, tenho um sonho, de que a Corte de Haia, que já se manifestou sobre outros casos,
fale sobre o inquérito 4781. Mas alguém está denunciando isso? Eu estou aqui lançando a ideia. Vários juristas pensam como eu. Por exemplo, Ives Gandra e tantos outros. Que tal representar a Corte de Haia é o seguinte, um inquérito com base no artigo 43 do Regimento do Supremo, Ilegal. que não tem foco, não tem cidadão, não tem tipificação do crime e não tem prazo. Foi instituído o inquérito 4781 dia 14 de março de 2019, exatamente um ano antes da pandemia. Pior do que essa notícia é só um ano depois, que foi o reconhecimento da pandemia. Eu acho que, se a OAB não quiser representar, eu acho que advogados representarão. Eu gostaria de ouvir um jurista europeu que sabe o que é a história da Inquisição, como o meu avô materno sabia. Isso é uma Inquisição. Você abre uma porta, fica lá um interrogador, um Torquemada da vida, que Deus o tenha, e chama aquele lá, bota ele aqui. Às vezes sem saber qual é a acusação. Quer dizer, há 3 anos e 2 meses. O Senado não fez nada até agora. E o Senado, nós não temos maioria, Moacir. Na democracia, a maioria. Somos 34. Não, mano. Como diz o Kennedy Nunes... Você não perguntou como é que eu votei? Então, agora eu estou dizendo como é que eu voto isso aqui. Eu votei o Lava Toga, fui o relator da proposta de emenda à Constituição que limitava e disciplinava as competências que o Supremo tem em caso de pedido de vista e de deferimento de liminar. E estou subscrevendo convite para que o ministro Alexandre de Moraes nos explique. Ele está baseado em quê? O ministro Francisco Rezec, o único brasileiro que foi ministro do Supremo 2 vezes, disse: este inquérito não foi uma boa ideia. Eu estou achando, ele que já foi da Corte de Haia, que ele estava dizendo isso. Você já imaginou o Brasil receber um puxão de orelha que não vai pegar numa pessoa, vai pegar na instituição mais sagrada que nós temos, que é a Justiça, e no seu órgão supremo? Então, eu faço e farei apelos para que o Supremo esqueça esse inquérito. Nós nem queremos fazer um inquérito sobre o inquérito. Nós queremos que isso saia de circulação, saia de ameaça e nós voltemos ao Estado Democrático do Direito. Um assunto que permeia o debate nacional, mas que também estamos questionando os candidatos ao governo de Santa Catarina em relação às privatizações. O senhor entende que seria interessante privatizar as empresas públicas catarinenses? Olha, eu não tenho nenhum tabu contra a privatização, mas eu tenho muito orgulho, por exemplo, por ter no meu governo, em 2001 e depois em 2002, colocado a Celesc, que ia ser privatizada para pagar a dívida, como a primeira empresa brasileira no nível 2 de governança corporativa. Então, eu acho que nós não podemos ter o monopólio do privado, porque só tem uma coisa pior do que o monopólio público, é o monopólio privado. Nós temos tido grandes fiascos empresariais. O maior exemplo deles é aqui o Contorno, onde eu sou fiscal e apanho por ser fiscal. Então, esse negócio de dizer entrega para o privado que ele faz, olha, o Senado está discutindo a desconcessão da 163, lá em Mato Grosso, no Pará. Quer dizer, esse negócio de entregar para a iniciativa privada e te despreocupar não é bem assim. Nós temos que ter parâmetros, indicadores, governança, por exemplo, para não se repetir com outras o que está acontecendo com a Petrobras, que para beneficiar acionistas de fora aplica uma regra de dolarização absoluta. Não é bem assim. Por isso eu vou privatizar? Não, calma lá. Quem é que está ganhando? Quem é que ganhou ano passado 107 bilhões de dividendos? Quem é que ganhou agora 48, como disse o presidente? Um estupro. Eu também acho que é um estupro. Mas está sendo estuprada porque a polícia está segurando a vítima. Então não é bem assim. Porque o mercado, a ética do mercado não salva a gente. Então, calma lá. Eu nada tenho contra a privatização.
votei a favor de várias. Agora, cheque em branco e deixa que eles sabem fazer, isso é negativo. Senador, o senhor, Quero saber o que e para quê. o senhor conhece algum país democrático, estável, da civilização ocidental, que esteja funcionando bem com 32 partidos políticos? Não, não. E aí, como é que Até vamos sair mesmo dessa? porque, por exemplo, a França, que agora teve uma eleição, né, o segundo turno já unificou a oposição. Perfeito. E o número de partidos tem que ser reduzido, como é na Alemanha e como é no Brasil. Sem eleição, sem coligação na eleição proporcional e com cláusula de barreira. Só que esta vai ser a primeira eleição nacional. Neste caso, a lei aprovada em 95 foi derrubada pelo Supremo. Então, nós estamos, na verdade, 27 anos atrasados em relação à lei, não à sua vigência. Ela entraria em vigor em 2006. Estamos, na verdade, 16 anos atrasados, com proibição de coligação nas proporcionais e com cláusula de barreira crescente. Eu acho que nós adotamos o remédio correto. E temos que experimentar e reexperimentar até que melhore. O senhor citou a rodovia BR-101 e a situação das rodovias estaduais. Como é que o senhor avalia e que alternativas podem ser tomadas diante de um cenário que não parece ser muito bom? Eu participei de alguns debates na Assembleia. Aliás, devo isso ao deputado João Amin. Me desculpa falar isso, mas ele é o presidente da Comissão de Transportes. Eu acho que boa parte das nossas rodovias devem ser terceirizadas em matéria de manutenção. Concessão? Sim. Por quê? Porque o Estado pode pagar pela lei da parceria público-privada, ele pode pagar um subsídio que é menor do que o custo da manutenção dele hoje. E conseguir com isso um valor equilibrado, diminuído, subsidiado. Como é que se faz a concessão de um presídio? O governo é que paga todo o custo dele. E pode fazer de um hospital. Como? Subsidiando. Esse artigo, essa lei da parceria público-privada é do tempo do Lula. E já previu isso. Agora, não é simplesmente entregar e vamos ver qual é a conta da iniciativa privada. Não. Há um interesse social. Você faz o free flow, por exemplo, que agora esquece barreira de pedágio, isso é coisa antiga. Um atravancamento injusto. Mas está demorando para sair do papel, né? Apesar de aprovado e sancionado, né? A lei de minha autoria foi aprovada, agora eu estou cobrando. Eu não posso executar pelo governo. Quero mais. Quero que os equipamentos do Free Flow sejam produzidos aqui, por exemplo, pela Intelbras, que está se habilitando. Perfeito. E por qualquer outra empresa, não estou fazendo propaganda. Mas verei com satisfação se uma catarinense estiver na parada. Claro, eu tenho torcida, tenho lado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você, usando o sistema atual, eu não posso impor ao transporte coletivo o pagamento dessa tarifa. Porque eu tenho que subsidiar o transporte coletivo. Eu tenho que transformá-lo numa coisa mais atraente, confortável, segura e barata, com recurso público. É assim que o Japão faz, que a Alemanha faz, que o mundo faz. Para quê? Para reduzir a carga do transporte individual. Senador, onde é que o governo Moisés mais acertou em Santa Catarina? Olha, eu acho que não dá para fazer julgamento, né? Mas acho que numa pandemia terrível como nós tivemos, houve erros, por exemplo, de regulamentação de construção civil, privada ou pública, houve erro em conversas sobre lockdown, igualmente houve de município, mas eu acho que com a ajuda do governo federal, nós tivemos realmente uma cobertura que contou com a participação do governo do Estado de maneira valiosa. E cito um caso: a importação do kit intubação do Uruguai, que afligia principalmente a região sul e principalmente o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão, que é o que tem maior número de leitos. Sem aquela operação, que foi engendrada em julho de 2020, entre o dia 4 e o dia 19, né, nós teríamos muito sofrimento. E acho que o governo do Estado foi parceiro e procurou aplicar os recursos com a grandeza que o momento merecia, com a mesma grandeza do governo federal. E não deixou nenhuma prefeitura com salário atrasado. E só para terminar, até o estado do Rio Grande do Sul, Moacir Pereira,
está com uma lei na Assembleia Legislativa do Rio Grande doando 492 milhões para execução de rodovias federais no Rio Grande do Sul. E aqui foi 465. Mas o Rio Grande do Sul, que não pagava nem salário, saiu rígido disso. Graças ao quê? A parceria e também a competência do governo estadual. E onde é mais que o governador errou? O governo errou? Olha, eu não sou juiz. Isso vai ser discutido na campanha. O Plano 1000, o senhor acha que ele é republicano, ele é uma forma de incentivar os municípios ou ele passou um pouco do ponto? Olha, isso nós vamos ver na campanha. Eu acho que apoiar os municípios não é ruim, desde que haja critérios objetivos, indicadores, os mais necessitados, além daqueles mais competentes. Nós temos que ter cadastro social e cadastro positivo. Os que aplicam bem, de maneira correta e com os melhores resultados, têm que ser premiados. O cadastro positivo veio para ficar, especialmente na administração pública. Senador Espírito Amin, 50 segundos para alguma informação adicional que o senhor queira apresentar aos nossos telespectadores sobre a sua pré-campanha ou alguma despedida. Moacir, eu na semana passada tive várias alegrias, mas nenhuma superou a alegria que eu tive em Cunhataí. Eu visitei uma propriedade que, na verdade, metade é de um parente e outra metade é do outro parente, de pessoas que conseguiram o Banco da Terra quando tinham 50 anos de idade. E os vizinhos diziam, mas essa mulher vai ter 70 anos quando terminar de pagar. Eles terminaram de pagar o ano passado. Tem agora um chiqueirão que custa 1,5 milhão para ser ativado. Esse casal, essa família teve uma oportunidade e jogou o jogo dos catarinenses. Fez bem feito e é um bom exemplo. E para mim, me anima e me estimula muito. Eles eram o quê? Sem terra? Eles eram sem terra. Quer dizer, isso pode se repetir Era com o arrendatário. Não, isso nós fizemos milhares desse caso. Banco da Terra e crédito fundiário. Sua despedida. Não, eu acho que muito mais do que despedir, até breve. Vai ter 11 na telinha. Senador Espírito Amin, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Conexão ND Voto Mais. Entrevista estará disponível no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Obrigado, Altair, mais uma vez pela companhia. Um grande abraço ao caro telespectador que nos acompanhou até esse momento. Saúde e até amanhã.